Prontinho, pode iniciar. Beleza. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, conseguimos sim. Beleza. Ok. Então vamos lá. Boa noite a todos. Hoje a gente vai dar início à nossa segunda aula de Físico-Química, certo? Primeiramente, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida a respeito da apostila. Bom, se não tiver agora, pode estar tirando essas dúvidas comigo ao fim da aula também. Lembrando que as nossas aulas aqui é mais para complementar o que é falado na apostila, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre questões de reações químicas, ou falar sobre alguns minerais e, enfim, vamos lá. O objetivo da aula de hoje, pessoal, é identificar as funções inorgânicas como os ácidos, bases, sais e óxidos, compreender também a estrutura química dos minerais como silicatos, fosfatos, óxidos, carbonatos e sulfatos, associar propriedades químicas com aplicações industriais desses minerais, compreender os principais tipos de reações químicas relacionados a compostos orgânicos também, certo? Então, vamos lá. Vamos começar com as funções inorgânicas, certo? Bom, as funções inorgânicas, pessoal, são grupos de substâncias que possuem comportamento químico semelhantes, agrupados segundo as propriedades em solução aquosa. A compreensão das funções inorgânicas é essencial para prever reações, aplicações industriais e também comportamentos em sistemas naturais, certo? Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre os ácidos, né? A definição, é, a, a definição ácidos significa no latim arrhenius, certo? No caso, são compostos que liberam íons H+, em solução aquosa. Um exemplo disso, nós temos o ácido sulfúrico, né, que dissociando ele, né, vai se tornar duas moléculas de hidrogênio, H+, mais SO4, com dois a menos, né, que isso significa que ganhou dois elétrons, certo? Bom, quais são as propriedades dos ácidos? Deixa eu tomar água. Quais são as propriedades dos ácidos, né? Conduzem eletricidade, reagem com metais liberando hidrogênio e alteram a cor de indicadores. Exemplos, nós temos o tornassol, que forma, no caso, o vermelho, né? Ou seja, pessoal, quando o ácido entra em contato com a substância com o intuito de ser um indicador, ele faz com que essa reação ocorra e se torne a cor que é esperado. Por exemplo, a gente tem azul, com alguns outros indicadores, vermelhos, como esse aqui que foi indicado, que é o tornassol. E quais são as aplicações dos ácidos, né? Por exemplo, indústria de fertilizantes, nós temos o ácido fosfórico, né, que é muito utilizado diversos produtos, por exemplo, mas, por exemplo, um deles como redutor de pH, podemos dizer, que forma um adjuvante, por exemplo. Outro também que nós podemos citar em fertilizantes, nós temos o ácido cítrico, que ele é muito utilizado como um agente quelante, né? Que é isso que eu quero dizer de agente quelante, né? Ele, em uma reação, você faz com que forme uma cadeia de metais, você consegue fazer essas ligações desses metais e fazer que esse produto fique quelatizado para você estar utilizando, sem que outro tipo de produto altere esse produto que você criou, certo?
Também é muito utilizado no refinamento de minérios, né? Muitos dos minérios aí, até para, se você pegar aqui em Araxá, nós temos a CBM, temos a Mosaic, né? É utilizado para ataque no minério, para a gente extrair, de certa forma, alguma propriedade da rocha, né? Limpeza industrial, como também o ácido clorídrico, né? Muitas vezes tem umas incrustações que só vamos conseguir retirar essas incrustações, essas impurezas que nós temos no ambiente, com um tipo de ácido. E também muito utilizado, no caso, o ácido clorídrico, né? Bom, bases. Quais são a definição das bases, né? Nós temos, são substâncias que liberam íons OH- em solução aquosa. Um grande exemplo é o hidróxido de sódio, né? Nosso sal de cozinha. Ah, desculpa. No caso, a molécula dele é Na mais OH-, certo? Quais são as... desculpa, o hidróxido de sódio é a soda cáustica, sal de cozinha cloreto. Bom, propriedades das bases, no caso, eles possuem um sabor astringente, né? São escorregadias ao tato e também podem ser corrosivos e também causar incrustações, por exemplo, em encanamentos. Por exemplo, quando você pega em tubulações dessas mais antigas, que a gente sai lá da tratamento de água, a gente tem aquela diferença de água dura e água mole, certo? Quando você tem uma água dura, significa que você tem mais sais dentro dessa água, e isso gera mais incrustações na sua tubulação, certo? Bom, quais são as aplicações das bases? Produção de sabões e detergentes, né? Correção de pH na indústria também, neutralização de resíduos ácidos, muito utilizado também. Bom, sobre correção de pH na indústria. Muitas das vezes, por exemplo, vou citar de fertilizante, quando você vai formular um produto, o produto se torna ácido quando você termina. E o que você tem que fazer? Subir o pH, porque se você aplicar esse produto ácido numa planta, você acaba matando ela, né? Dá fito, dá outros tipos de problemas. Então, você tem que deixar mais ou menos um pH 6,5. E como que você faz isso? Colocando algum tipo de base para você aumentar o pH desse produto, para que você não seja tão agressivo na hora que você vai aplicar ele em uma planta. Bom, teorias complementares de Bronsted e Lewis. Bronsted-Lowry, por exemplo. Que eles nos falam para nós? Né? A questão do ácido. Ele é um doador de prótons e base ele é um recebedor de prótons. Já Lewis, já ácidos são um aceptor de par de elétrons e bases são doador de par de elétrons. É importante em sistemas, não a coisa, eles estão muito relacionados a reações mais complexas. Bom, sobre os sais, são compostos iônicos formados pela reação entre um ácido e uma base. Ele contém cátion, geralmente metálico, e ânion derivado de um ácido também. Exemplo de sais, por exemplo, nós temos cloreto de sódio, óxido de potássio, óxido também de cálcio, dentre outros que nós também temos, certo? Bom, propriedades dos sais. São sólidos a temperatura ambiente, possuem condutividade elétrica quando dissolvidos, solubilidade variável e sobre suas aplicações. É muito utilizado, no caso, na produção de fertilizantes, que no caso são os nitratos, fosfatos, sulfatos, dentre outros também que é utilizado, até os óxidos também. Alimentos, muito utilizado como também o cloreto de sódio, que todo mundo tem em casa. E em construção também, como o sulfato de cálcio, que é o gesso, e também a cal virgem, né, que é o hidróxido de cálcio. Óxidos. Bom, os óxidos, pessoal, são compostos binários com oxigênio como elemento mais eletronegativo. A classificação dele, nós temos óxidos ácidos, que são os anidros, e nós temos óxido de enxofre, óxido de carbono, CO2, que no caso é o gás carbono, desculpa. Óxidos básicos, nós temos o óxido de cálcio, agora sim, óxido de sódio, óxidos
anfóteros, que nós temos o óxido de alumínio, óxidos neutros, que nós temos o carbono com óxido nitroso, e bom, e aplicações, nós temos aplicações dos óxidos como pigmentos, catalisadores, cerâmicas, semicondutores e também para a criação de alguns tipos de fertilizantes. Exemplos de reações entre funções. Aqui nós temos, no caso, um ácido mais básico que forma sal mais água. Essa é uma reação de neutralização. Aqui nós temos o HCl mais NaOH, que forma, no caso, NaCl mais H2O. Bom, um óxido mais base formando sal, também, no caso, é esse tipo de reação, que nós temos SO2 mais 2NaOH, formando Na2SO3 mais H2O. Óxido básico mais ácido formando um sal também. Nós temos esses três tipos de formação de sal, né? Que é o CaO mais o 2HCl, formando o CaCl2 mais H2O. Bom, tabela comparativa, o que, que seria isso que eu explico aqui para vocês? Trazendo a diferença entre o ácido, base, o sal e um óxido. Né? Geralmente, vocês podem ver aqui na tabela, citou como exemplo aqui, um de cada, por exemplo, no ácido o HCl, na base o NaOH, no sal o KNO3, e um óxido que foi o CO2, certo? Aqui nós vemos que o ácido HCl, né? Nós temos um pH abaixo de 7. Já para a base, a gente tem um pH acima de 7. Já um sal é estável em 7. E já para óxidos são variáveis, né? Pode ser tanto alcalino quanto ácido, esse pH. Condutividade, né? Para os ácidos, nós temos uma condutividade alta. Para a base, uma condutividade também alta. Para um sal, condutividade alta. E para o óxido, temos a condutividade variável, podem ser baixa, tanto alto também. Aplicações: o ácido, muito na indústria, limpezas, criação e desenvolvimento de produtos. Para a base, muito comumente para sabões, reagentes. Para o sal, fertilizantes. Para o óxido, combustíveis, como também cimento. Vou mostrar aqui para vocês um vídeo que explica tudo isso que eu falei para vocês e até de forma diferente para vocês terem uma melhor compreensão, beleza? Vocês estão escutando o áudio? Só um minuto, deixa eu arrumar um negócio aqui. Cara, ainda não tá saindo o áudio.
Tá, só um minuto. Se você quiser me encaminhar o link, eu tento apresentar aqui para vocês. Acho que eu vou mandar o link aí para você. Você consegue passar para mim? Consigo sim, pode me mandar aqui no chat ou no WhatsApp. Deixa eu mandar no WhatsApp. Pronto, eu te mandei. Só um minutinho. Olá, tchucu-tchucos! Quem tá falando aqui é o Alanzinho de Química. Tudo certinho? Sim, chega mais que a gente tá começando mais um episódio do Quer Que Desenhe. Se não, chega 2 vezes que estamos aqui para te ajudar nos estudos. Pois muito bem, o assunto de hoje é funções inorgânicas. Suas dúvidas estão com os dias contados. E para provar que aqui a gente leva esse negócio de estudos a sério, você vai terminar de ver esse vídeo e deixar um like. Por isso mesmo que você também vai se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade que rola por aqui. Aproveitando que você vai ficar até o final do vídeo, não perde a chance de se tornar um estudante Descomplica hoje mesmo. Nos momentos finais desse episódio, vai rolar um cupom de desconto para assinar um dos nossos planos por um precinho que é gostosinho na gente. Beleza, agora que estamos com as cartas colocadas na mesa, bora partir para o desenho. Dito isso, as funções inorgânicas podem ser classificadas em 4 grupos diferentes: os óxidos, ácidos, sais e bases. Vamos começar pelos óxidos. O próprio nome já dá uma dica. Estes são os compostos binários em que o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Pois é, a questão é que existem 7 tipos diferentes de óxido na natureza, e todos eles podem cair na sua prova de vestibular. Mas sem desespero, beleza? Todos são conceitos bem simples de entender, pode confiar. O primeiro tipo são os óxidos básicos. A primeira situação é uma reação com a água que resulta em uma base. Agora, caso a reação seja com ácido, os produtos finais são sal e água. Uma diquinha na hora da prova. Geralmente, os óxidos são básicos quando estão ligados a metais que têm NOx mais 1 ou mais 2. Alguns exemplos de óxidos básicos para guardar no coração. Na2O é o óxido de sódio, MgO é o óxido de magnésio. Tudo certo até aqui? Pois bora para os óxidos ácidos, que também podem ser chamados de anidridos. São óxidos que, ao reagirem com a água, produzem um ácido. Além disso, quando eles reagem com uma base, o resultado é sal e água. Sobre os NOxes, dióxidos com metais, as opções possíveis são mais 5, mais 6 e mais 7. Outra coisa antes que a gente se esqueça. São anidridos também os casos em que o oxigênio está ligado a metais, dióxidos não neutros. Esse é um bizu importante, hein? Super pode ser uma pegadinha em questões de prova para te confundir. Para já ficar ligado nas figurinhas carimbadas na prova, o SO3 é um óxido ácido, seu nome é um anidrido sulfúrico, o CO2 também é um óxido ácido e o nome dele vai ser anidrido carbônico. Agora, vamos falar do terceiro grupo, os anfóteros. Essa é uma galerinha multifacetada. Ora eles se comportam como óxidos ácidos, ora eles se comportam como óxidos básicos. E, geralmente, esses compostos também são sólidos iônicos e insolúveis em água. Nestes casos, o NOx é mais 3 ou mais 4 para esse metal quando ligado ao oxigênio. Mas só quando os elementos não são zinco, chumbo e estanho, beleza? Porque se forem eles, o NOx mais 2 pode gerar óxidos anfóteros. Os óxidos anfóteros que mais caem nos vestibulares são ZNO, Al2O3, SNO, SNO2, PbO, PbO2, AS2O3 e SB2O3. Esses são os mais importantes.
Bem de boas, né? Pois chega mais pra gente explicar o que são os óxidos neutros. Essa galerinha é a mais introspectiva. Não reagem nem com a água, nem com ácido, muito menos com base. São poucos compostos que fazem parte dessa patota. Entre eles temos CO, que é o monóxido de carbono, o N2O, o óxido nitroso, o NO, que é o óxido nítrico. Não desiste da gente não, que estamos quase acabando com os óxidos. Falta falarmos, por exemplo, dos óxidos duplos, mistos ou salinos. Esses consagrados são compostos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos do mesmo elemento químico, onde o óxido metal é mais 8/3. Se aparecer a fórmula um elemento 3O4, como por exemplo Fe3O4 ou Pb3O4, você já fica ligado que são exemplos de óxidos duplos, mistos ou salinos. Top! Agora, aqui é papum. Peróxidos são óxidos que têm como nóxido do oxigênio -1. Pronto, só isso. Foi tão rápido que nem teve graça, né? O pulo do gato é ficar ligado que os peróxidos mais comuns são os de hidrogênio e os que usam metais do grupo 1 e 2. Por exemplo, o Na2O2, que é o peróxido de sódio, o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, o MgO2, que é o peróxido de magnésio. Por fim, temos os superóxidos. Esses são os óxidos em que o nóxido do oxigênio é -0,5. Entre eles temos o K2O4, que é o superóxido de potássio, o Na2O4, que é o superóxido de sódio, o CaO4, superóxido de cálcio, o MgO4, que é o superóxido de magnésio, e o SrO4, superóxido de estrôncio. Ufa! Terminamos a primeira parte. Mas vamos embora, que ainda tem muita coisa para vermos nesse episódio. Isso nos faz chegar ao estudo das bases. Você já deve ter percebido que essas tais funções inorgânicas têm um negócio com a água. Pois bem, com as bases não poderia ser diferente. Identificamos uma base quando a colocamos na água. O composto sofre uma dissociação iônica e libera como único ânion a hidroxila, o famoso OH-. Fácil, né? Agora, vamos para a nomenclatura das bases. Existem duas formas de batizá-la. Primeira situação, caso a base tenha um NOx fixo, juntamos hidróxido D mais o nome do metal, tipo assim. NaOH é o hidróxido de sódio, MgOH2 é o hidróxido de magnésio e AlOH3, hidróxido de alumínio. Segunda situação, caso a base tenha um NOx variável, escrevemos hidróxido D mais o nome do metal mais o NOx desse metal em número romano. Se liga nos exemplos. FeOH3 é o hidróxido de ferro 3, CuOH é o hidróxido de cobre 1 e CuOH2, hidróxido de cobre 2. Quanto à classificação das bases, podemos agrupá-las de acordo com as três características. A primeira, quanto ao número de hidroxilas liberadas quando sofrem dissociação iônica. É bem intuitivo. Caso a base libere apenas um OH-, será classificada como uma monobase, e assim por diante. Vamos lá para a gente ver aqui alguns exemplos. Tá vendo tudo isso aqui? Depois que você virar o meu sócio, isso daqui não vai significar nada. Por quê? Porque eu tô justamente precisando. Monobase libera um único ânion OH-, por exemplo, o NaOH vai liberar só uma hidroxila. Uma de base liberam duas hidroxilas, como por exemplo o MgOH2, que liberam dois OH-. A tribase liberam 3 hidroxilas, como por exemplo o AlOH3, você consegue notar 3 hidroxilas sendo liberadas, e a tetrabase, que liberam 4 hidroxilas, como o PbOH4, vai ter lá as 4 hidroxilas na sua dissociação. O segundo aspecto é quanto à solubilidade em água, que é a capacidade de alguns compostos se dissolver na água, caso você não saiba. As bases podem ser solúveis, quando elas, na presença de água, se dissolvem por completo, parcialmente solúveis, quando são pouco capazes de se dissolver em água, ou insolúveis, quando elas veem a água e nem tchum, ficam ali como se nada tivesse acontecido. Já a última característica é a força. Mas força de quê? Quando falamos de base, a força é a capacidade de sofrer dissociação. Ou seja, quanto maior a quantidade de hidroxilas liberadas, mais forte aquela base será. Dito isso, a classificação funciona da seguinte maneira. As bases fortes são aquelas formadas por elementos dos grupos 1 e 2 da tabela periódica, quanto as bases fracas são as formadas pelos demais elementos, ou com amônio. Vale ressaltar que as bases de magnésio e berílio, que são do grupo 2, são fracas e insolúveis em água, contrário ao que eu acabei de comentar. Isso é tudo por hoje de bases, galerinha. Bora partir para os ácidos. Como a boa função inorgânica que são, os ácidos também têm seu caso com a água.
Só que aqui, quando um ácido entra em contato com moléculas de água, eles liberam como um único cátion o H+. Neste caso, o estudo funciona de forma semelhante às bases. Também há uma nomenclatura e uma classificação específica para cada ácido. Existem 3 quesitos para categorizar esses compostos. Por exemplo, caso haja a presença de um oxigênio, estamos tratando de um oxiácido. Se não, encontramos um hidrácido. Esta foi a primeira classificação. A segunda é baseada no número de H+ liberados pelo ácido. Mesmo raciocínio das bases. Se for o caso de surgir apenas um cátion H+ na ionização, temos um monoácido. Diácido, se for o caso de 2, triácido e tetrácido, se surgirem 3 e 4, respectivamente. Tudo bem, tem exceções, mas não é o caso para discutirmos agora. O último fator de classificação é a força. E no caso dos ácidos, força é a mesma coisa que grau de ionização desse composto. Opa! Mas que negócio de grau é esse? Ninguém me avisou. Que bom que você está atento, querubim amado. Seguinte, o grau de ionização é a relação entre o número de moléculas dissociadas e o número inicial de moléculas. Agora, o que isso tem a ver com a força? Bom, um ácido considerado forte é aquele que tem grau de ionização maior do que 50%. Moderados são aqueles que ficam entre 5% e 50%. Já os fraquinhos são os ácidos que têm grau de ionização menor do que 5%. Ainda podemos verificar a força observando diretamente as suas fórmulas. Para os hidrácidos, HCl, HBr e HI são fortes, o HF é moderado e os outros fracos. Já os oxiácidos, se a diferença entre a quantidade de oxigênio e hidrogênio for maior que 1, será forte, igual a 1 moderado e menor que 1 fraco. Só uma exceçãozinha. O H2CO3 parece moderado, mas é fraco. Dando nome aos bois, existe uma nomenclatura específica, tanto para os oxiácidos quanto para os hidrácidos. No caso dos hidrácidos é molezinha, basta unir ácido, o nome do elemento e o prefixo hídrico. Fica assim, ó, HI, ácido iodídrico. Tranquilo, né? Tudo bem que a lógica dos oxiácidos é um pouquinho mais complexa, mas depois que você incorporar o raciocínio, fica fácil. Tudo vai depender do NOx do elemento central. Basta juntar ácido, o prefixo, o nome do elemento central e o sufixo. Tem uma tabela que é sucesso para te ajudar enquanto esse entendimento não estiver azeitado. Se o NOx do elemento central for mais 1 ou mais 2, o prefixo é hipo e o sufixo é oso. Se o NOx do elemento central for mais 3 ou mais 4, só tem sufixo, que é oso. Se o NOx do elemento central for mais 5 ou mais 6, só tem um sufixo, que é ico. Se o NOx do elemento central for mais 7, o prefixo vai ser per e o sufixo vai ser ico. Juntando todos os elementos dessa receita de bolo, temos, por exemplo, o H2SO4. O S, que é o elemento central, tem NOx mais 6, e o nome, portanto, vai ser ácido sulfúrico. Como sempre tem aquela exceçãozinha que precisamos ficar ligados, atenção para o carbono mais 4, o silício mais 4 e o boro mais 3, que a sua terminação vai ser ico, contrária àquela tabela que a gente colocou anteriormente. Uhul! Finalizando essa bela explicação sobre funções inorgânicas, temos os sais. Reta final, segura! Vamos lá! Um sal é toda substância que, em solução aquosa, libera qualquer cátion que não seja apenas o H+, e qualquer ânion que não seja apenas o OH-. Conseguimos essas substâncias a partir das seguintes reações: ácido mais base, óxido básico mais ácido, óxido ácido mais base, óxido básico mais óxido ácido, óxido anfótero mais base, óxido anfótero mais ácido. De todas essas reações, menos aquelas que ocorrem entre dois óxidos, além de sal, conseguimos também uma molécula de água. Olha aí de novo. Quanto à classificação, podemos considerar 5 tipos de sais. O sal neutro, que não apresenta hidrogênio ionizável nem hidroxila em sua composição. Sal ácido apresenta H+ ionizável em sua composição. Sal básico apresenta o ânion OH- em sua composição. Sal hidratado tem moléculas de água associadas ao seu retículo cristalino. E sal duplo, sal que apresenta 2 cátions diferentes, exceto o H+ ionizável, e 2 ânions diferentes, exceto o OH-. Beleza, fácil, né? Agora precisamos aprender como nomear essas gracinhas. Essa parte também não é nenhum bicho de 7 cabeças, olha só. Toda vez que tivermos um sal derivado de um hidrácido, ou seja, sem um oxigênio, No BTG Pactual Empresas, eu tenho controle da minha gestão na palma da mão. Wix, uma plataforma, todos os tipos de site. Criatividade ilimitada.
Descreva suas necessidades e objetivos e a IA transformará seu briefing personalizado em um site exclusivo, pronto para ser publicado em minutos. Personalize, molde a experiência do seu visitante até os mínimos detalhes. Monitore, meça e gerencie todas as atividades do seu site em um só lugar, personalizado, do seu jeito. Wix. Vamos unir o nome do ânion com o eto e o nome do cátion. Fica mais ou menos assim: NaCl, cloreto de sódio. Agora, a coisa muda um pouco de figura quando temos um sal derivado de oxiácidos, ou seja, quando o sal tem um oxigênio. A fórmula manda unirmos o prefixo mais o nome do ânion mais o sufixo do nome do oxiácido. Ai, meu Deus. Vamos que vamos. Para te ajudar, tem uma tabela que é uma mão na roda. O NOx do elemento central, se for mais 1 ou mais 2, o prefixo vai ser hipo. E o sufixo deixa de ser oso e passa a ser ito no sal. Se o NOx for mais 3 ou mais 4 no elemento central, não tem prefixo e o sufixo passa a ser ito, deixando de ser oso. NOx mais 5 ou mais 6 para o elemento central não tem prefixo, o sufixo era ico quando a gente tinha um ácido e agora passa a ser ato. Se o NOx do elemento central for mais 7, o prefixo vai ser per e o sufixo passa a ser ato, no lugar do ico quando era sal. Lembra que aquelas exceções anteriormente, elas são mantidas com carbono, com boro e com o silício. Se liga no exemplo para ficar mais fácil de visualizar. BaSO4 vai ser o sulfato de bário. Lembra que é sulfato porque ele veio do ácido sulfúrico. Se você nos acompanhou até aqui, ótimo. Segura as pontas que estamos quase acabando. Para terminarmos de vez com esse episódio, falta só mais um detalhe. Você deve reparar que, nas fórmulas dos sais, rola um número ali. Já alinhando expectativas, esses números não estão ali de enxeridos não, tá? Eles são as cargas cruzadas. Explicando, para montar a fórmula certinho, você precisa saber o NOx dos dois íons. Depois, cruza-se as cargas, onde a carga do cátion vai para o ânion e a carga do ânion vai para o cátion. Funciona mais ou menos assim. O A com carga X+, vai para o B, o B com carga Y- vai para o A. Bora de exemplo? Carbonato de magnésio. O magnésio é mais 2, ou 2+, e o CO3 é 2-, ou menos 2. E a fórmula fica Mg2CO3 Simplificando os coeficientes, forma MgCO3. Então é isso, querubins amados. Acabou. Não deixe de dar o seu like para fortalecer os episódios do Quer Que Desenhe. Ah, e não esquece, como você foi um bravo guerreiro e acompanhou o vídeo até o final, pega aqui embaixo, no link da descrição, seu desconto para se tornar um estudante Descomplica hoje mesmo. Também tem um link para baixar esse mapa belíssimo na íntegra para revisar essa matéria em casa. Até a próxima! Prontinho. Certinho, obrigado. Dando sequência, pessoal, agora que nós terminamos de falar sobre nosso último tema, vamos falar um pouquinho sobre minerais inorgânicos, certo? Bom, os minerais inorgânicos são minerais que são sólidos naturais, inorgânicos e com composição química definida e estrutura cristalina. Quais são as importâncias deles, né? Formam rochas, base da crosta terrestre e matéria-prima da indústria também. Quais são as divisões desses minerais inorgânicos? São silicatos, fosfatos, óxidos, carbonatos e sulfatos também. Bom, então vamos começar falando sobre os silicatos. São grupos mais abundantes na Terra, né? A estrutura são tetraédros de SiO4, né? A classificação dele funciona da seguinte forma: são nesosilicatos, que são a oliva, inosilicatos, que nós temos as peroxenas, que é a cadeia mais simples, anfibólios, que são cadeias duplas, filosilicatos, que são as micas, tectosilicatos, nós temos os quartzos, os feldspatos, que são um formato mais 3D,
E nós temos aplicações de silicatos, que são os vidros, cerâmicas, isolantes térmicos e chips também, como chips celulares, entre outros, certo? Bom, já os fosfatos, com base no íon PO4, né? Principal fosfato é a apatita, beleza? Quais são suas aplicações? Nós temos aplicações de fosfatos como os fertilizantes, são superfosfatos, né? É os mais antigos que nós temos, se for ver. Dentifrícios, desculpa, minha língua é um pouco enrolada. Resistência no caso dos esmaltes, né? Por isso que dura mais tempo o esmalte nas unhas das moças aí, né? Remineração óssea também. Óxidos metálicos e não metálicos. Os óxidos metálicos, nós temos os básicos, que são o Fe2O3, Al2O3 também. Óxidos não metálicos são os ácidos, né? Que é o SO2, CO2, e suas aplicações são muito utilizadas no caso a hematita, que é o minério de ferro, o corindum, que é abrasivos, são safiras e rubis também, dióxido de titânio, que são pigmento branco. Carbonatos, contém ânion CO3, os exemplos são a calcita, CO3, aragonita, dolomita, que é o CaMg, CO3, 2. Propriedades deles, reagem com ácido, liberam CO2. Aplicações, nós temos aplicações no cimento, cal virgem, tintas e também na medicina como os antiácidos. Já os sulfatos contêm o ânion CO4. Minerais mais comuns nós temos a gipsita, que é o CaCO4, 2H2O. Nós temos também, que nesse caso é o gesso, né? Temos também a barita, que é a BaSO4, que é o contraste radiológico. Né? Aplicações, é muito utilizado na construção civil, em fertilizantes como sulfato de amônio, pinturas e plásticos. Então, vamos pular agora para reações químicas. Então, vamos lá. O que seria uma reação química? Uma reação química, pessoal, é um processo em que uma ou mais substâncias, no caso reagentes, se transformam em outras, que são os produtos, com rearranjo dos átomos e quebra ou formação de ligações químicas. Durante uma reação, no caso, o que é importante? É importante a identificação química da substância, no caso que muda, né? Ela pode haver liberação ou absorção de energia, e as leis da conservação de massa e da carga são respeitadas nesse caso, porque qualquer variação nesse sentido dessas leis pode alterar totalmente o produto que você vai criar. Bom, evidências de uma reação química. Algumas indicações de que uma reação química ocorreu na formação de gás, né? Por exemplo, a efervescência, quando você coloca aquele eno que você compra em casa, né, para tirar quando você está queimação, aquela efervescência é uma ideia de que ocorreu ali uma reação química, né? A formação de precipitados, que são sólidos insolúveis, geralmente a gente pode ver muito na Fanta. Repara para você ver quando vocês forem em supermercado, geralmente a Fanta laranja, principalmente, ela costuma ter uns precipitados embaixo. Antigamente o povo falava que era pedaço de laranja, mas não é porque a fórmula tá inconstante, a fórmula não está fechada, viu, pessoal? Aquilo lá é um precipitado. A mudança de cor, né? Liberação de luz ou calor também, mudança de odor, né? E um exemplo muito disso é a efervescência do vinagre ao adicionar vinagre ao bicarbonato de sódio. Depois vocês fazem esse teste em casa. Reações químicas, definição, pessoal. São transformações em que substâncias iniciais, que no caso se convertem em novas substâncias. Ok, beleza. Resumidamente, as evidências no caso é a mudança de cor, igual eu falei anteriormente para vocês, liberação de gás, formação de precipitado e variação de temperatura. Esse aqui é um resumo do que eu já falei agora. Bom, classificações dessas reações químicas, desculpa.
Nós temos a síntese ou adição, né? O que seria isso? Duas ou mais substâncias se combinam para formar uma única. Exemplo, nós temos uma molécula que forma 2 hidrogênio mais oxigênio, que vai formar o H2O2H, beleza? Análise de ou decomposição. No caso, uma substância se decompõe em duas ou mais, né? Um exemplo disso é o H2O2, que vai formar H2O mais oxigênio. Bom, isso aqui está um pouquinho errado aqui na fórmula, mas depois eu vou fazer a correção e enviar para vocês também. O 3 já é deslocamento ou substituição. Um elemento substitui outro em um composto, né? Que no caso, o zinco mais o CuSO4, que vai formar o ZnSO4 mais CuZn, beleza? Reação também de dupla troca, nós temos dois compostos que trocam íons entre si, né? O NaCl mais o AgNO3, formando o NaNO3 mais Ag, beleza? Reação de neutralização. O que seria isso? É a reação entre um ácido e uma base formando sal e água, onde eles se neutralizam, beleza? Muito utilizado para corrigir o pH de soluções. Um exemplo disso é o HCl mais NaOH, formando NaCl mais H2O. Aplicações deles. Nós temos o tratamento de águas residuais e produção de medicamentos também antiácidos. Reação de precipitação é a formação de um precipitado que é um sólido insolúvel, formando na reação entre dois compostos iônicos em solução aquosa. Um exemplo disso, nós temos o BaCl2 mais o Na2SO4, formando NaCl mais BaSO4, o sulfato de bário, né, que precipita como sólido, beleza? Reação de combustão. Reação de uma substância com oxigênio liberando energia, no caso calor, ou então luz, podendo ser os dois também. Um exemplo disso, nós temos C3H8 mais o oxigênio, formando, no caso, CO2 mais H2O. Aplicações nesse caso de reação de combustão. Motores de combustão interna, né, os carros que nós temos, né, dentre outros veículos. Produção de energia térmica e queima de combustíveis fósseis. Reação de oxorredução, ou a redox. São reações que envolvem transferência de elétrons, que no caso nós temos a oxidação, que é a perda de elétrons, e a redução, que é o ganho de elétrons. Um exemplo disso, nós temos Fe mais CO2, formando, no caso, Fe2 mais CuFe. O ferro, no caso, se oxida e o cobre se reduz. Conservação de massas nas reações. De acordo com Lavoisier, na natureza, no caso, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos. A equação deve ser balanceada para respeitar essa lei. Ou seja, pessoal, o que isso tudo quer dizer? Tudo que está entrando tem que sair. Isso aí já está na questão de balanceamento de massas, né? Balanceamento. Bom, exemplos do cotidiano. Efervescente com água, né, que é a liberação de CO2, vinagre mais bicarbonato, que é a reação de ácido e base, ferrugem, que é a oxidação de ferro, acredito que todos devem ter visto alguma coisa, né? Respiração celular, que é a reação de combustão biológica. Isso aí geralmente dá para ser visto quando você faz um iogurte em casa, antigamente era muito comum, né? Classificações das reduções. Nós temos, então, resumidamente, nós temos a reação de síntese, de análise, que é decomposição, deslocamento, que é a simples troca, dupla troca, neutralização e oxirredução. A síntese, no caso da adição, é A mais B formando AB. É a soma desses dois elementos que nós colocamos. Depois da decomposição, nós temos esse AB que foi feito, dissolvendo em A mais B. Depois a simples troca é o A mais BC, que vai formar um AC mais B. A dupla troca, nós temos um AB mais CD, que vai formar AD mais CB. E já de neutralização, um ácido mais básico vai formar um sal mais água. Oxirredução é a transferência de elétrons entre as espécies. Exemplos de aplicações de minerais. Nós temos um carbonato com um ácido, né, que é o CO3 mais o HCl, formando CaCl2 mais CO2.
sulfato de metal, que é o cobre, mais o H2SO4, formando um CuSO4 mais o H2. Óxido com ácido, que é o Fe2O3 mais o HCl, formando, no caso, o FeCl3 mais o H2O. Intemperismo químico. No caso disso, de intemperismo, pessoal, são reações dos minerais com a água, no caso, ácidos naturais, oxigênio e CO2. Um exemplo disso, nós temos a decomposição de feldespato, que são as argilas maísa sílica, oxidação da pirila, que é o ácido sulfúrico, formando, no caso, drenagem ácida de mina, ou entre outros. Aplicações industriais das reações. Nesse caso, pessoal, nós temos o cimento Portland, que é o calcinação de carbonatos. Nós temos fertilizantes também, que é as reações de fosfatos com ácido. Fabricação de vidro, que é a fusão da areia, que é o SiO2, com os fundentes, né, que é calor, dentre outros, para fazer aquela liga para se tornar o vidro. Extração de metais, que é a redução redox, com minérios também, certo? Bom, tenho mais um vídeo aqui para vocês. Pedi aqui para a coordenadora estar passando, para explicar também essa parte que eu falei agora. Pessoal, você consegue me enviar o link? Porque assim por foto eu não consigo. Só um minutinho que deu um probleminha aqui. Eu vou te enviar agora. Pronto, agora deu certo. Oi, pessoal, vocês sabem quais são os tipos de reações químicas e como podemos identificá-las? Uma reação química pode ser caracterizada por evidências relacionadas à transformação que ocorre nas substâncias em relação ao seu estado inicial. E essas modificações dependem do tipo de reação que os reagentes irão passar. Ou seja, os produtos de uma reação precisam ser quimicamente diferentes dos reagentes. Existem algumas formas de classificar reações químicas, e uma delas relaciona o número de substâncias que reagem, ou seja, os reagentes, e o número de substâncias produzidas, ou seja, os produtos formados. O primeiro tipo de reação química é a combinação, também chamada de reação de síntese ou de reação de adição. Na reação de combinação, duas ou mais substâncias se juntam para formar um único produto. Representando genericamente, temos as substâncias A e B reagindo e formando o produto C. Esse tipo de reação ocorre, por exemplo, na formação do óxido de magnésio, quando o magnésio metálico reage com o oxigênio do ar. Esse processo produz uma luz branca bem intensa e por isso mesmo ela é utilizada em flashes fotográficos descartáveis e foguetes sinalizadores. O segundo tipo de reação é a decomposição, também chamada de análise. Nesta reação, o reagente A produz um ou mais produtos, nesse caso B e C. E eles devem ser quimicamente diferentes da substância inicial. Uma reação de decomposição que faz parte do cotidiano está presente nos airbags. Os airbags são aqueles dispositivos de segurança presentes em vários automóveis. Quando um choque aciona esse dispositivo, ocorre a rápida decomposição de uma substância chamada azida de sódio ou nitreto de sódio. Essa reação produz um grande volume de gás nitrogênio que faz inflar os airbags. Só para vocês terem uma ideia, 100 gramas de nitreto de sódio são capazes de gerar aproximadamente 50 litros de gás nitrogênio. Algumas reações de decomposição recebem nomes especiais, como é o caso da pirólise,
que é um tipo de reação de decomposição que ocorre pela ação do calor ou do fogo. No cotidiano, a gente verifica a pirólise na ação do fermento químico que usamos nos alimentos. Temos também a fotólise, em que a decomposição da substância ocorre pela ação da luz, que pode ser visível ou ultravioleta, por exemplo. É o caso da quebra da molécula de água para a produção de gás oxigênio durante o processo de fotossíntese. E temos também a eletrólise, onde o reagente se decompõe pela passagem de corrente elétrica. Outro tipo de reação é a reação de simples troca ou deslocamento, e ela ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta, originando novas substâncias, uma simples e outra composta. Essa reação ocorre, por exemplo, quando uma fita de magnésio é introduzida em uma solução aquosa de ácido clorídrico. Nesse caso, vai ocorrer a formação do cloreto de magnésio e o gás hidrogênio vai ser liberado. Observe que o magnésio desloca o hidrogênio, daí o porquê do nome reação de deslocamento. Outro tipo de reação é a reação de dupla troca, onde duas substâncias compostas reagem trocando seus íons de posição, dando origem a duas novas substâncias compostas. Um exemplo desse tipo de reação é quando misturamos soluções de iodeto de potássio com nitrato de chumbo. São formados dois novos compostos, sendo um deles um sal amarelo insolúvel chamado iodeto de chumbo. Essa reação de dupla troca é especificamente uma reação de precipitação. Por último, temos as reações de combustão, que normalmente são caracterizadas pela presença de uma substância combustível e o oxigênio, que é o comburente, que é o que ocorre quando há a queima de compostos hidrocarbonetos. Os principais produtos são dióxido de carbono e água quando a combustão é completa, que é comum no processo de queima do propano, que é o componente principal do gás de cozinha. Mas também pode gerar fuligem e monóxido de carbono, quando a queima for incompleta, que é o caso da queima do tolueno, que gera essa grande quantidade de fumaça preta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então não perde tempo e deixa seu like. Aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana a gente tem Bom, pessoal, era um vídeo para complementar tudo isso que eu acabei de dizer. E por hoje é isso que eu tenho para passar para vocês. Fico aqui à disposição para quaisquer dúvidas. E se vocês tiverem alguma dúvida da apostila, também estou por aqui no momento. Beleza? Obrigado aí a atenção de todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professora. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.